Michel Temer serviu de fiador junto aos ministros da Suprema Corte para defender a realização do ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista. Inclusive, pegou um avião e se encontrou pessoalmente com os ministros da Suprema Corte. Nada de novo, né, minha gente? Porque golpista tá sempre do lado de golpista. E o consenso entre os ministros do STF é um só. Bolsonaro está se sentindo emparedado, está se sentindo derrotado e já tem como certo a sua prisão. Inclusive, a PF também está pensando na possibilidade de incluir o Silas Malafaia na investigação após ele atacar o Alexandre de Moraes, o Roberto Barroso e a Justiça Eleitoral do Brasil. E a PF espera concluir todo esse inquérito até o final desse semestre. Partidos e movimentos sociais e populares estão organizando um mega evento, uma mega manifestação para o dia 24 de março, em pedido da prisão do Bolsonaro. Minha gente, vamos para as ruas no dia 24 de março exigir que a justiça seja feita contra a anistia e a favor da prisão do Bolsonaro. Conto contigo. Enquanto isso, por incrível que possa parecer, os dois grandes conflitos que estão acontecendo no mundo podem terminar com grande participação do governo brasileiro. Depois da fala do Lula sobre Israel, já estão falando em cessar fogo. Isso não é coincidência. Estamos na iminente possibilidade de vermos duas guerras terminarem ao mesmo tempo. E as duas terem a participação direta do presidente brasileiro. A guerra entre Israel e o Hamas está prestes a ter um cessar-fogo. Joe Biden declarou isto nesta terça-feira. Está tudo pronto para um cessar-fogo ser assinado e a guerra parar. E a coisa se acelerou depois que Lula teve coragem de dizer publicamente para o mundo inteiro ver que o que acontece lá na faixa de Gaza é sim um genocídio, porque matar mulheres e crianças não é guerra. E a segunda guerra que pode terminar. Nesta terça-feira, 27 de fevereiro, a Ucrânia pediu a interferência, a intercessão do Brasil junto à China para colocar o Putin, a Rússia, na mesa de negociação e se encontrar uma saída para a guerra que completou 2 anos. Lula novamente foi chamado para a negociação. Sim, nós podemos ter duas guerras encerradas ao mesmo tempo. E as duas ter tido a alegria de ter visto um brasileiro ter dado as principais cartadas para que isto acontecesse. Viva a paz! Bem, se vai acontecer, eu não sei. O que eu sei é que a participação brasileira é evidente. Não importa se você tem críticas, ou não, ao Lula. A verdade é que ele se fez protagonista. Enquanto isso, a comissão da Câmara aprovou uma coisa que, na minha opinião, é estapafúrdia, que é a ampliação da isenção de impostos para igrejas. E a comissão da Câmara hoje aprovou por unanimidade uma PEC que amplia a isenção tributária para organizações sociais e instituições de caráter de prestação de serviço social vinculada a igrejas. Todas essas instituições passarão, se essa PEC for aprovada no Congresso, a ter isenção de impostos. Falando em dinheiro de igreja, a PF anunciou que está investigando se o dinheiro que o Malafaia gastou na manifestação do Bolsonaro veio da igreja ou se é dinheiro pessoal dele. Sinceramente, nos dois casos o dinheiro veio da igreja, uma vez que ele vive justamente de dízimos dos fiéis. O Malafaia postou nas suas redes sociais que está se sentindo perseguido pelo Alexandre de Moraes. O fato é que a polícia está investigando se o dinheiro que ele gastou na organização do ato pró-Bolsonaro da Avenida Paulista foi dinheiro dele ou foi dinheiro da igreja, dos membros da igreja, e está pensando também na possibilidade, como eu falei ontem, de incluí-lo na investigação, porque ele fez graves acusações mentirosas sobre o Alexandre de Moraes, o STF e a Justiça Eleitoral brasileira. A notícia mais importante de hoje é que o governo Lula decidiu que ele irá punir deputados e senadores da base aliada do governo que assinaram o pedido de impeachment contra o presidente Lula. Em reunião da liderança hoje, o deputado Alencar Santana falou o seguinte: quem assinou o impeachment do presidente está dizendo claramente que não está na base. Portanto, se tinha algum tipo de espaço no governo,
tem que perder. Afinal de contas, essa contradição não pode continuar. Quem assinou tem que decidir de que lado está. Ou está ao lado de Lula ou contra ele. E segundo os parlamentares que participaram dessa reunião de líderes, os deputados que assinaram o pedido podem perder indicações a cargos regionais e sofrerem as consequências nas emendas parlamentares. Também foi passada uma lista com o nome de todos os parlamentares que fazem parte de partidos da base do governo que assinaram esse pedido de impeachment. Enquanto a oposição sonha em empichar o Lula, os golpistas acham que vão tirar o Alexandre de Moraes do inquérito do 8 de janeiro. Bem, eles podem continuar sonhando porque não vai acontecer. A única coisa que vai acontecer é o deboche dele, contra os golpistas. Galera, veio o ministro Flávio Dino, chegou ao Supremo Tribunal Federal e parece que aquele espírito debochado de Flávio Dino já está passando para o Xandão, porque ele debochou dos bolsonarentos que adoram dizer por aí que não houve golpe e por isso não houve crime e portanto não deveriam ser julgados. Só que o crime não é de golpe e sim de tentativa de golpe. E foi isso que o Xandão explicou e de um jeito bem debochado. Por mais ridículo que pareça, eu preciso fazer um esclarecimento, porque são tantos absurdos que se ouve que às vezes o básico é necessário ser esclarecido. Várias pessoas defendendo que esse crime não ocorreu porque não conseguiram dar o golpe de Estado. Ora, não existe crime de golpe de Estado, porque se tivessem dado o golpe de Estado, na verdade quem não estaria aqui seríamos nós, para julgar o crime. Quem dá o golpe de Estado não é julgado, porque ganhou na violência o que democraticamente perdeu. O Xandão só faltou chamar essa galera de burra, mas já que ele não chamou, eu chamo. Os seus burros, não existe o crime de golpe de Estado, existe o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E o desespero está tão grande, minha gente, que alguns congressistas bolsonaristas estão pensando na possibilidade de recorrer a cortes internacionais alegando perseguição política e jurídica ao Bolsonaro e pedir ajuda à Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Logo o Bolsonaro que é contra os direitos humanos. E o governo Bolsonaro que em pleno ano de pandemia da Covid comprou um absurdo desnecessário de preservativo feminino. De maneira bem resumida essa notícia, a quantidade de preservativo feminino no Ministério da Saúde que tinha para doação já era suficiente para um prazo de 1 ano. E mesmo assim o governo gastou 31,9 milhões de reais em pleno ano de pandemia, com todo o foco sendo voltado para o combate à pandemia, foi gastar dinheiro de maneira desnecessária comprando preservativo feminino. Das duas, uma. Ou foi um grave erro logístico, ou tinha algum interesse por trás dessa compra desses preservativos. E o vice-presidente Geraldo Alckmin postou nas redes sociais que o mercado aumentou a perspectiva de crescimento da economia brasileira, né? E aí o presidente Lula brincou também nas redes sociais, marcando o vice-presidente, perguntando assim: será que é sorte ou trabalho, doutor Geraldo Alckmin?